Olá a todos, eu sou Lizzie Mizini e vim conversar com vocês sobre Netuno, o planeta da ilusão ou empatia, ou ambos. Netuno fica 14 anos em cada signo. Ele demora cerca de 165 anos para dar uma volta completa no zodíaco. Durante esse período, ele retrograda várias vezes. Essa retrogradação consiste no planeta andar para trás. Não necessariamente que ele esteja de fato fazendo esse movimento, mas essa é a sensação que passa. Nos períodos que ele está direto, os assuntos de Netuno costumam fluir melhor. Quando ele começa a retrogradar, esses mesmos assuntos começam a entrar em reavaliação, são reavaliados. Netuno é o regente moderno do signo de Peixes. Todo mundo tem Netuno no mapa e todo mundo tem Peixes no mapa. O regente tradicional de Peixes é Júpiter. Como ele fica muitos anos no mesmo signo, 14 anos, ele é conhecido como um planeta geracional. Isso significa que aquela geração, todas as pessoas que nascerem com Netuno naquele signo, elas nascem com uma missão de trazer um novo olhar, especialmente sobre a espiritualidade, já que é de Netuno que estamos falando. E assim, no decorrer da história, as vivências relacionadas a esse assunto vão se transformando. Quando a gente observa o mapa, o que a gente leva mais em consideração é a casa onde Netuno se encontra. Pela casa, a gente consegue entender se essas ilusões, enganos ou essa espiritualidade, ela acontece dentro de uma casa de água, ar, fogo ou terra. As casas de fogo podem envolver a minha motivação, o meu sentido de fé, a minha capacidade de acreditar em mim ou na vida, a minha expressão. As casas de água envolvem os meus sentimentos e como eu sou capaz de me enganar ou me iludir através dos meus sentimentos, aquilo que eu sinto em relação a tudo que Netuno toca. As casas de ar têm uma ligação com o meu mental, o meu racional, como eu sou capaz de conversar, como eu consigo interagir, me comunicar, o meu relacionamento com o outro, com o grupo, minha sociabilidade. E as casas de terra têm ligação com o mundo material, com o dia a dia, com as rotinas, com a minha maneira de ser responsável perante a vida. Dependendo dos aspectos que esse Netuno faz, eu posso ter a influência de Netuno em outras casas também. Dentro dos assuntos daquela casa, eu vou estar sempre sob a influência de Netuno. Isso quer dizer que eu tenho tendências escapistas ali. E eu posso usar qualquer coisa para escapar da minha realidade. Inclusive o uso de álcool, drogas, ou internet, vícios, qualquer coisa onde eu possa focar a minha atenção e desviar da realidade. A casa de Netuno e Peixes é a casa 12, e ela trabalha também com essa dinâmica de escapismo, de acreditar nas suas verdades, criar verdades únicas. Porém, a casa 12, ela também tem um ar de prisão. Ela também tem algo obscuro, algo que não
pode ser tocado. É como saber que tem algo atrás de uma parede, mas não conseguir saber o que é, não conseguir acessar. Esta é a casa do inconsciente. Alguns astrólogos chamam até de inconsciente coletivo. E se a gente pensar em tudo que Peixes e Netuno representa, inconsciente coletivo seria uma boa definição. Outros astrólogos consideram uma casa kármica, mostrando ali os desafios de uma vida anterior, coisas que não foram resolvidas. Também é uma definição bastante interessante. É uma casa difícil de lidar. Quando a gente tem planetas ali, as coisas ficam bastante estranhas. E também temos a definição de ser a casa pré-natal, a casa que nos conta o que aconteceu quando ainda estávamos no útero. A casa 12 é conhecida também como a casa dos inimigos ocultos. Ela representa aqueles assuntos que a gente trouxe e que não são agradáveis. Tudo que a gente tem ali pode ser considerado um assunto muito difícil de resolver. Planetas nesta casa deixam sempre a vida um pouco mais complicada. Mas se o planeta for um planeta benéfico, a gente pode até pensar que existe uma certa proteção espiritual, algo que está oculto, mas que está ali. Tudo que está ali na casa 12 se apresenta de uma maneira muito nebulosa. Existe algo ali, mas eu não consigo entender o que é. Quando eu tenho planetas na casa 12, ou talvez um stellium, vários planetas, eu posso sentir ali uma perca de identidade. Eu tenho muita dificuldade de me conectar comigo mesmo. Eu não tenho certeza de nada. Se eu tiver planetas fortes em signos que marcam bastante a individualidade, como Áries, Leão, isso pode gerar um grande conflito para mim, porque uma parte de mim precisa se unir, mas ao mesmo tempo existe um medo nisso. Isso pode deixar a pessoa bastante confusa, desejando ser ela mesma, mas ao mesmo tempo ela quer estar com outro. É uma coisa bastante complicada para a pessoa que sente essa perca de individualidade, principalmente com outros planetas em signos bastante individuais. Ela acaba tornando isso para brigar por ela, como se ela precisasse provar que ela é um ser individual. Peixes é um signo de água, mutável. É aquela água que evapora. É aquela parte escorregadia, que se dissolve, que se dissipa. Ali eu posso ter todo tipo de engano ou me conectar a algo maior. Netuno é aquela parte de nós que se engana, que se ilude, mas é essa mesma parte que também tem uma grande capacidade de acreditar, de desejar. Onde a gente tem Netuno, a gente tem uma fé inabalável, uma positividade. Onde a gente tem Netuno, a gente acredita na vida, a gente é generoso. Onde a gente tem Netuno, a gente consegue se doar. Mas na sua versão sombra, a parte que a gente tem Netuno, também a gente pode cometer grandes enganos.
tanto enganar a si próprio quanto enganar o outro. Onde a gente tem Netuno, a gente se confunde. Nada é claro onde Netuno está. Tudo é confuso, obscuro. Onde a gente tem Netuno, a única orientação que a gente tem é a nossa capacidade de acreditar, é a capacidade de se doar. Onde a gente tem Netuno é a parte de nós onde a gente se liga a algo maior. Onde eu tenho Netuno também eu tenho uma sensibilidade extrema, é o lado que eu tenho que pode sentir as energias no ar. Então, esse lado meu de peixes e também onde eu tenho Netuno é o lado onde tudo que me move ali é sentimento, é intuição, é sensibilidade. Onde eu tenho Netuno não existe contratos, não existem acordos, não existe nada disso. É tudo uma questão de sentir. Se hoje eu sinto que está tudo bem, ótimo, perfeito. Mas amanhã, quando eu acordar, isso não me bastará. Eu vou precisar sentir novamente como as coisas estão. Acordos que eu fiz ontem, eu não sei mais se funcionam hoje. Eu preciso sentir. Eu preciso verificar os assuntos da casa para ver se as coisas permanecem igual. Obviamente depende da força desse Netuno. Ele se torna mais forte conforme a casa que ele ocupa e os aspectos que ele faz. Entretanto, se eu estiver vivendo o lado sombra de Netuno, eu cometo enganos. É muito comum eu me enganar com histórias que eu conto para mim mesma, de acordo com a maneira como eu vivo esse meu lado netuniano. Ou seja, eu posso facilmente acusar alguém de alguma coisa que não aconteceu, porque no meu sentimento aconteceu. No meu sentimento aquilo é forte e muito vivo, então aconteceu. Então, quando eu faço isso, eu estou usando a energia negativa de Netuno. Eu estou usando o lado sombra. Onde eu tenho Netuno, eu não tenho certeza de nada. Eu posso estar acertando, como eu posso estar errando. Mas, se eu estiver brigando pelas minhas verdades netunianas, o risco de erro é muito maior. Onde eu tenho Netuno, eu posso não lembrar dos acordos que eu fiz. Eu posso não lembrar das coisas que eu fiz. Esse meu lado Netuno, ele não gosta de estar com muito contato com a realidade. Ele não deseja isso. Isso para ele é algo que dói. Eu prefiro escapar, criar um mundo aleatório. Onde eu tenho Netuno, eu idealizo. Eu crio, imagino e eu faço a cena que eu quiser. Eu imagino que o relacionamento que eu vivo é perfeito. Eu imagino que o parceiro que eu escolhi é a pessoa mais perfeita do mundo. Eu imagino que eu sou a pessoa mais perfeita do mundo. Eu posso até pensar que eu sou Deus, porque onde eu tenho Netuno, eu também tenho uma imaginação muito fértil. Onde eu tenho Netuno, eu idealizo e eu fujo de tudo que não me convém, das verdades incômodas da vida, de tudo que agride o meu ser. Então eu idealizo. Eu posso ficar muito tempo dentro de uma situação simplesmente idealizando. Talvez um dia que venha um aspecto por trânsito e o meu Netuno leva um susto e resolve colocar a pontinha do dedo na realidade e verifica que tudo não passou de um lindo sonho. Netuno faz isso com todos nós. Netuno nas casas angulares é muito mais forte. Dependendo da casa angular que ele ocupa, eu coloco aquela imaginação ou aquela espiritualidade
ou aquela ilusão e aqueles enganos dentro daqueles assuntos daquela casa. Netuno na casa 1, casa 4, casa 7, casa 10 vai trazer uma pessoa extremamente netuniana. São casas muito fortes, angulares. São com essas casas que a gente lida com a vida cotidiana. Netuno deixa uma pessoa muito longe de ser uma pessoa prática. Com Netuno, ela vive um mundo paralelo. Ela tem reações que só fazem sentido dentro do seu mundo netuniano. Quem está ao redor costuma achar até engraçado muitas vezes, mas conviver com uma pessoa muito netuniana pode ser bem difícil. Normalmente, com o passar do tempo, são pessoas que acabam não sendo tão levadas a sério. As pessoas ao seu redor acabam se acostumando com o seu jeito escapista de ser. A casa que a gente tem Netuno, ela sempre é uma casa complicada de se entender. Ela é um lugar onde nada é muito claro. A casa onde a gente tem Netuno, as coisas podem se mostrar confusas, nebulosas, perdidas. Também é a casa onde a gente tem mais capacidade de fé. Nesta casa, a gente tem uma capacidade de se doar, de se unir. Onde a gente tem Netuno, é onde a gente tem a intenção de se unir a algo maior. Onde a gente tem Netuno, é onde a nossa individualidade simplesmente não existe. A gente quer estar junto com os assuntos daquela casa. Onde a gente tem Netuno, a gente deseja um algo maior. No seu lado negativo, essa pode ser uma casa onde a gente pode exercer o vitimismo ou o salvador. Na casa onde a gente tem Netuno, a gente tem uma tendência natural a se misturar. Isso pode vir de forma muito negativa, porque eu posso tanto querer salvar alguém a qualquer custo, inclusive a custo de sacrifícios. Eu posso me doar de uma forma tão intensa a me misturar com o outro que simplesmente eu me sacrifico pelo outro. Eu também posso, na casa onde tenho Netuno, cometer enganos. Eu posso me enganar muito, eu posso ver uma realidade dentro de um parâmetro inexistente, porque onde eu tenho Netuno, tudo que eu não tenho é contato com a realidade. Onde eu tenho Netuno é o lugar onde a realidade não existe. Então o senso prático é quase inexistente, para não dizer inexistente. Casa onde eu tenho Netuno é a casa onde eu quero fugir de qualquer coisa que me incomode. Eu só quero me unir ao todo. Algumas pessoas com Netuno forte no mapa, elas sentem uma necessidade de se unir a outras pessoas. É como se elas existissem a partir de outras pessoas. Elas normalmente usam da companhia do outro para conseguir perceber a si mesma. Essa é um lado sombra de Netuno, quando eu transformo o outro em algo que faz parte de mim. E aí eu quero me misturar ao outro de qualquer maneira. Isso não costuma funcionar muito bem, porque normalmente quem está ao redor pode se sentir bem invadido. Essas características todas de Netuno, Peixes e Casa 12 não é algo que acontece com todas as pessoas. Algumas pessoas podem ter mais acentuado, outras menos. Algumas podem ser extremamente netunianas, outras nem tanto. Também existem pessoas que são extremamente racionais,
mentais. Isso varia de mapa para mapa. Mas me conta de você. Você é uma pessoa netuniana? Muito netuniana? Pouco netuniana? Conta para mim como é viver esse Netuno no seu mapa. Eu vou ficar aqui te aguardando. Deixa nos comentários.